Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus caros amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, uma alegria estarmos de volta aqui no nosso programa Escola da Fé, com muita gente participando hoje. Já vieram para o Osana Brasil e é uma alegria muito grande receber vocês aqui, você também de casa que nos acompanha. Estamos aí para continuar a nossa sequência de programas de Escola da Fé. Esse programa, para quem não conhece, tem o objetivo de levar até você um pouco daquilo que está no coração da igreja. Aquilo que vem desde Cristo, dos apóstolos, dos papas, dos santos, dos doutores, dos mártires, e que forma aquilo que São Paulo chamava de a sã doutrina da fé. Ok? Muito bem. Vamos rezar, pedindo a Deus a sua graça, pedindo a Deus a sua bênção para esse nosso programa de hoje. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedindo à Virgem Maria que nos acompanhe nesta noite com a sua intercessão materna. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, hoje vamos conversar um programa especial, porque nós temos duas grandes festas de Nossa Senhora na iminência de acontecer, né? Dia 8, depois de amanhã, a Imaculada Conceição, um dogma da nossa fé. Maria concebida sem pecado original. Vamos conversar um pouco sobre isso. E também dia 12, né? A festa de Nossa Senhora de Guadalupe, a imperatriz da América Latina, né? Declarada por um Papa. Isso quer dizer o quê? Quando o Papa liga alguma coisa na terra, Deus liga no céu. Então, Nossa Senhora no céu é imperatriz da América Latina, ou seja, ela tem direito de chegar diante de Deus e dizer: eu sou a imperatriz da América Latina, favor derramar suas bênçãos sobre lá. Isso não é retórica, não, isso é teologia. Pedro, o que você ligar na terra, eu ligo no céu. Ok? Essa é a nossa fé. Bom, mas antes disso eu quero colocar dois recados. Bom, primeiro essa tipóiazinha que vocês estão vendo aqui, que eu fiz uma cirurgia no ombro dia 14 de novembro, por isso, né, tem que ficar aí uns 40 dias aí meio amarrado ainda. Mas já estamos trabalhando, amarra o braço, mas não amarra as cordas vocais, né? E quero lembrar também que ontem, infelizmente, nós tivemos um temporal muito grande, muito forte aqui em Cachoeira, uns 15 minutos, afetou inclusive esse nosso estúdio aqui, vocês estão vendo aqui, essa tapadeira aqui, porque teve que improvisar para a gente poder entrar no ar hoje. Inclusive, nós vamos mostrar aqui umas fotos, tem aí, Ana, para a gente mostrar aqui. Aqui até o Santuário do Pai das Misericórdias sofreu no telhado, né, algumas avarias, né? O que mais? Mostra aí mais algumas fotos. Aqui, outros locais que sofreram também, muita pedra, chuva de pedras, de gelo, né? Mas a Canção Nova, olha aqui um outro estúdio de cenografia, todo destelhado, com muita coisa quebrada, né? Bom, mas a Canção Nova sempre teve esses tormentos na vida dela. Eu me lembro que desde o tempo da rádio, 30 anos atrás, nós tínhamos um transmissor só, caiu um raio em cima do transmissor e queimou o transmissor. Foi uma luta para conseguir outro transmissor. Mas quando nós conseguimos, coisa interessante, né? O transmissor novo, ele tinha uma capacidade de radiação muito maior. Parece que Deus deixou queimar o velho para a gente poder ter um novo. Só que foi uma luta tremenda para levantar o dinheiro. Então, só para mostrar, por exemplo, ontem eu estava fazendo um programa aqui, o Pergunte e Responderemos,
2 vezes durante o programa apagou a luz. Então, quem estava assistindo, de repente, não ficou sabendo o que aconteceu. Foi exatamente isso, porque era a hora da chuva, do temporal, né, que isso aí aconteceu. Mas tudo bem. Quero saudar a vocês que estão aqui, dizendo pelo menos o nome das cidades de vocês. Belém do Pará. Quem é de Belém do Pará? Levanta a mão. Isso, tem uma comitiva grande aqui. Vitória no Espírito Santo. Está ali, Americana, São Paulo. Guarulhos, São Paulo. Rio de Janeiro, capital. Natal, Rio Grande do Norte. São Pedro, São Paulo. São Pedro, em São Paulo, né? Vila Velha, Espírito Santo. São Paulo, capital. Jundiaí, São Paulo. Patos de Minas, Minas Gerais. Serra, Espírito Santo. Sertãozinho, em São Paulo. E temos a alegria de ter aqui, né, um diácono, presidente do diácono Adeilton Freitas, da Paraíba. Uma alegria receber aqui. É da comunidade Consolação Misericordiosa, de João Pessoa, na Paraíba. No final do programa, o senhor pode vir aqui depois dar a bênção para a gente encerrar o programa, ok? Tem mais um padre, diácono? Não, né? Só o Adeilson. Muito bem, eu gosto sempre de terminar o programa com uma bênção. Quero mostrar aqui esse livro lançado pela editora Canção Nova, Rezar com a Mãe. O Gilberto e a Nilza Maia moraram em Portugal 10 anos. Tem uma sua intimidade com Nossa Senhora muito grande. Escreveram, né, peça a ela que o filho atende, peça à mãe que o filho atende. É um livro de orações com Nossa Senhora. Está aqui o Gilberto com a Nilza, né? Um casal muito experiente, viveu, tive com eles pelo menos umas 2, 3 vezes lá em Portugal, e transformaram essa experiência de oração deles num livro, que você tem aí à sua disposição. Bom, vamos conversar um pouco sobre Nossa Senhora. Eu quero rapidamente aqui mostrar alguns livros que ajudam a gente a aprofundar sobre Nossa Senhora. Um livro maravilhoso, Imitação de Maria. Muita gente conhece a Imitação de Cristo, né? Esse clássico. Isso também é um clássico. É do ano 1700 e pouco, um monge muito profundo que escreveu Como Imitar Maria, as suas virtudes. Maravilha esse livro. Um livro muito antigo, republicado agora. Tá? O Segredo de Maria, dispensa comentários, São Luís de Montfort, que escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria. Tá? Também é um livro que ajuda muito. Do Monsenhor Jonas Abib, Maria, a Mulher do Gênesis ao Apocalipse. Então, vocês estão vendo que tem muita literatura, né, sobre a Virgem Maria. O Socorro da Virgem Maria e as suas 7 dores. As 7 dores da Virgem Maria que são contempladas nesse livro. Esse fui eu quem escrevi, né? Meditando aqui as 7 dores da Virgem Maria. E um livro muito bonito do Scott Hahn. O Scott Hahn foi protestante, foi pastor presbiteriano nos Estados Unidos, né? Escreveu Salve Santa Rainha, a Mãe de Deus na Palavra de Deus. O Scott Hahn, ele é doutor em Bíblia pela Universidade de Pensilvânia, nos Estados Unidos. Eu estive com ele lá 2 vezes na casa dele, e ele põe aqui um conhecimento bíblico sobre Nossa Senhora impressionante. Aqui, Salve Santa Rainha. Bom, isso para mostrar, eu vou falar um pouco sobre ela hoje, mas quem quiser aprofundar mais, tem aí todo esse material, tá? Então, vamos começar aqui, mostrar alguns slides, né? E para a gente conversar um pouco sobre Nossa Senhora e, sobretudo, nos tempos de hoje, né? Também, a presença de Nossa Senhora nas tribulações atuais, né? Aparições de Nossa Senhora. A gente sabe que tem aparições de Nossa Senhora centenas. O Vaticano tem, inclusive, dificuldade para acompanhar de tantas notícias de aparições, inclusive aqui no Brasil, né? Claro, nem todas são autênticas, mas muitas são autênticas, né? E a igreja, na cautela dela, procura examinar essas aparições. Mas eu quero enfocar aqui, como o nosso tempo é curto, eu quero enfocar só aparições que a igreja já tem certeza que são verdadeiras, né? Como, por exemplo, já falei Guadalupe, Fátima, Lourdes, Aparecida, né? Algumas dessas aparições. Pode passar? Bem, a igreja admite a possibilidade de revelações particulares do Sagrado Coração de Jesus, como apareceu a Santa Margarida Maria Alacoque, né? Também da Virgem Maria, de outros santos. E essas aparições têm o objetivo que, isso que é importante, lembrar aos homens a mensagem do Evangelho,
principalmente o dever de rezar e de se converter. Nossa Senhora não traz nada de novo, porque a gente sabe que a revelação está completa. O que Nossa Senhora faz é nos lembrar, né? Assim, fazer a gente viver aquilo que já está no Evangelho, aquilo que Jesus já ensinou, né? A oração, a conversão, deixar o pecado, a mudança de vida. Ok? Pode passar. Em 1531, eu coloquei aqui algumas aparições, agora sim, meio em ordem cronológica. Essa foi uma aparição fantástica. É o ícone mais importante de Nossa Senhora que nós temos na Terra. Porque esse ícone não foi pintado por um homem, foi um milagre que nós conhecemos, né? Quando, em 1531, o México foi descoberto ali por volta de 1500, Colombo chegou em 1400, né? E 92, o México estava acabando de ser colonizado, né? Só que havia ali aqueles índios astecas e maias que eram assim antropófagos, né? E faziam sacrifícios humanos naquelas pirâmides do Egito. Eu pude estar lá umas 2, 3 vezes e vi com meus próprios olhos, naquelas quantidades enormes de pirâmides, da cidade das pirâmides, eles sacrificavam vidas humanas. Eu coloquei até alguma coisa aqui, pode passar, para a gente ver a importância que teve a aparição de Nossa Senhora, né? Em 1754, sobre essa aparição, escrevia o Papa Bento XIV, não é o nosso Bento XVI. Nela tudo é milagroso, falando da imagem. Uma imagem que provém de flores colhidas num terreno totalmente estéril, no qual só podem crescer espinheiros, uma imagem estampada numa tela, né? Tão rala que, através dela, pode-se enxergar o povo e a nave da igreja tão facilmente como através de um filó. Uma imagem em nada deteriorada, nem no seu supremo encanto, nem no brilho de suas cores, pelas emanações do lago vizinho, que, todavia, correm, né, a prata, o ouro, o bronze. Deus não agiu assim com nenhuma outra nação, diz o Papa. É uma imagem impressionante, né? Quem já teve a oportunidade de ler sobre essa imagem, ninguém sabe como essa imagem foi pintada. Não é tinta, não é nenhum produto químico que se conheça, né? E agora os cientistas da NASA descobriram que a imagem não toca o pano, porque o pano é uma juta grosseira. Eu vi como é que se faz essa juta lá, né? É um pano grosseiro, tipo uma estopa. Como é que vai pintar uma imagem onde no olho da imagem ficou retratada a cena, né, em que o índio entregou para o bispo aquelas flores que caíram no chão, e naquela timba dele, naquela manta dele, apareceu a imagem. Ninguém sabe como essa... E outra coisa, essa juta, ela não dura mais do que 20 anos, ela apodrece. No entanto, a imagem é de 1531, está lá intacta, guardada até hoje. Quer dizer, tudo ali é milagre. Tem dois sinais que Deus deixou, que parece que foi para só ser entendido com a tecnologia moderna. É o Santo Sudário e o ícone de Guadalupe. A tecnologia moderna, né? Por exemplo, tomografias de 3 dimensões, coisas desse tipo, né? Essas imagens de 3 dimensões, coisas é possível fazer, é que está revelando muitas coisas que a gente não conhecia, tanto no Sudário quanto no ícone de Guadalupe. Bom, passa aí para nós, por favor. Em 1910, o Papa Pio X proclamou Nossa Senhora de Guadalupe padroeira da América Latina. Em 1945, Pio XII a proclamou imperatriz da América Latina. Gente, imperatriz quer dizer rainha. Rainha é que tem poder. Esses títulos não são assim, meio folclóricos ou meio apenas de embelezamento. Não, é poder. Poder espiritual. Ok? Por isso que a gente precisa, nessas festas de Nossa Senhora, a gente suplicar suas graças e suas bênçãos, que são dias especiais de graças, né? Quando a gente celebra uma festa dessas, é preciso entender isso. Nós não estamos fazendo apenas uma lembrança, uma memória. Não, nós estamos fazendo uma vivificação do fato. Inclusive, a teologia tem 2 palavras que vêm do grego. Um é amnemone e outro é anamnese.
A mnemônia é quando você faz uma lembrança de um fato, assim como 7 de setembro, que aconteceu lá e tal, é mnemônia. Agora, quando você revive o fato, aí não é mais mnemônia, aí é anamnese. Você revive o fato, mas com toda a presença real de poder que atua ali, está entendendo? A teologia usa expressões exatamente para mostrar isso. Pode passar? 1830, nós tivemos as aparições de Santa Catarina de Labouré, a Santa Catarina de Labouré, as aparições na rua de Lubac, em Paris. Nós conhecemos muito bem a medalha milagrosa, né? É muito interessante. Era essa freira, né? Catarina Labouré, um dia recebeu a imagem de Nossa Senhora, veja, 1830, né? Depois o Papa vai proclamar o dogma da Imaculada 24 anos depois, 1954, o Papa Pio IX proclama. Mas quando Catarina teve a visão, Nossa Senhora mostrou a ela a imagem, né, a medalha, e circundando a medalha, ela veio escrita em letras de ouro: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ou seja, Nossa Senhora revelou a sua Imaculada Conceição, né? Que depois o Papa definiu como dogma de fé, que todo cristão deve aceitar. Pode passar? Aqui uma rápida história dela, né? Ela disse: minha criança, desejo encarregá-la de especial missão. Aqui vocês sofrerão muitas amarguras, mas vocês irão superá-las, sabendo que é para a glória do bom Deus. Muitos irão contestá-los, mas vocês receberão a graça. Ela disse para Catarina Labouré. Porque a França vivia um momento muito difícil. 1830 foi logo depois da Revolução Francesa, que acabou por volta de 1800. Depois veio Napoleão Bonaparte, que era muito hostil à igreja, né? E a França estava passando por dificuldade muito grande. É nesse período que Nossa Senhora aparece. Uma coisa que nós temos que entender nas aparições de Nossa Senhora, ela vem sempre para trazer uma mensagem para a época, ok? E aparições de Jesus também. Por exemplo, quando Jesus apareceu, o Sagrado Coração de Jesus, com as 12 promessas, né? Apareceu para aquela outra santa, né? Santa Margarida Maria Alacoque. Por quê? Era 1623. Porque se vivia na Europa uma grande heresia, e triste heresia, chamada jansenismo, que ensinava uma religião triste, um Deus assim meio carrasco, proibia as pessoas de confessarem sempre, de comungar sempre. Aí Jesus aparece e diz: não é nada disso. Meu coração, coração misericordioso, e mostrou para Santa Margarida Maria Alacoque. Então as aparições, estão ligadas com a história da igreja, com o momento em que a gente vive. Está aí. Não temam, pois, digam tudo o que se passa em seus corações, com simplicidade e confiança. Vocês verão algumas coisas e serão inspirados em suas orações. Contem tudo àquele que está encarregado de suas almas, do seu confessor. Orientações que ela dava, né, à santa, que era uma freirinha nova, tinha 20 e poucos anos de idade, né? Pode passar. Olha ela dizendo: minha menina, os tempos são muito ruins, muitas desgraças abalarão a França, o trono será derrubado. E aconteceu. O rei foi derrubado. Aí, as pessoas começaram a acreditar na revelação. Nossa Senhora deu um sinal de uma profecia, e como se cumpriu, aí a igreja começou a acreditar, né? O mundo inteiro sofrerá transtornos de toda a espécie. Achegue-se aos pés desse altar, aqui as graças serão derramadas sobre todas as pessoas que a solicitarem, grandes e pequenos. Tudo isso são coisas que Nossa Senhora disse para Catarina Labouré, ok? Aqui eu acho interessante isso daqui. Chegará o momento em que o perigo será muito grande, tudo parecerá perdido, mas eu estarei com vocês, tenham confiança. Isso aqui é muito interessante. Nossa Senhora disse: vamos passar por momentos difíceis, mas eu estarei com vocês. Ou seja, podem confiar em mim, né? Não vou deixar a coisa, né, se desencadear. Vamos em frente.
vocês reconhecerão a minha presença e terão proteção de Deus e a de São Vicente sobre suas comunidades. Isso ela falou para Santa Catarina. Ao dizer isso, a Santíssima Virgem tinha os 2 olhos cheios de lágrimas. Bom, essas revelações todas, esses dizeres, tudo que eu estou colocando aqui muito rapidamente, né, são todos tirados da biografia dela. Tá? Haverá vítimas no clero de Paris, e aconteceu. Monsenhor Arcebispo irá morrer. Ao pronunciar essas palavras, suas lágrimas se tornaram a correr. Minha criança, a cruz será desprezada, ela será lançada por terra, a chaga do lado do Sagrado Coração do Senhor novamente se abrirá, as ruas serão inundadas de sangue, o mundo inteiro cairá em triste aflição. E aconteceu tudo isso. 1929, tivemos uma revolução sangrenta no México, onde houve aquela guerra dos cristeiros, onde morreram muitos cristãos, no governo socialista comunista que tomou o México. Depois a mesma coisa na Espanha, 1930. De uma vez só, o Papa João Paulo II canonizou 500 mártires do que aconteceu na Espanha em 1930. Foi uma barbaridade. Isso que Nossa Senhora tinha predito aqui para as crianças, para Santa Catarina acontecer. Vale a pena recordar essas coisas. Pode passar. Bom, 1854, nós tivemos a aparição de Lourdes, né? Santa Bernadette Subiru. Aqui eu quero ligar com a aparição de 1830. Apareceu aquele slide ali, um pouquinho fora de lugar, 1830, quando a senhora apareceu, né? E disse para ela, manda fazer essa medalha. Né? E na medalha escrito, a Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Esta medalha, com o uso da medalha, porque é um sacramental. Não é um sacramento, não é um sacramental. O sacramental, quando você usa com fé, ele tem poder, Deus age através dele. É como uma relíquia, é como uma bênção, né? Tem poder. Né? Essa medalha, através dela, houve tanta cura, tanta libertação, houve uma peste muito grande na França, as pessoas ficavam curadas com a medalha, não tinha cura médica, que a medalha passou a ser chamada de medalha milagrosa. Né? E Nossa Senhora fez uma série de promessas, quem usasse a medalhinha com devoção. Né? Tá aí. Agora, o bonito é o seguinte, em 1854, né, na aparição de Lourdes, confirma todas essas aparições depois. Né? Em Lourdes, né, a gente vê que Nossa Senhora apareceu ali, né, a Santa Bernadette Subiru, que era uma menina camponesa, pobrezinha, não falava nem o francês, falava um dialeto da região, e quando ela disse para o padre que uma senhora apareceu para ela e queria que construísse ali uma capela, porque dali ela queria distribuir suas graças. Nossa Senhora gosta muito de uma capela, viu? Se você quiser agradar a Nossa Senhora, faça uma capela para ela. Onde ela aparece, ela pede uma igreja. Por quê? Ela sabe que onde tem uma capela, o povo vem rezar. E o povo vem rezar, ela abençoa. Isso foi em Aparecida. Assim que aqueles 3 pescadores encontraram a imagem de Aparecida, logo fizeram uma capelinha. A capelinha depois virou aquela igreja que está lá no centro antigo de Aparecida. E agora tem o grande santuário de Aparecida. Por quê? Ela sabe que onde tem um santuário, o povo vem rezar. E vem aos pés dela. É o filho que vai à mãe, e a mãe abençoa. Então, ela pediu para Bernadette e dizer para o padre, olha, eu quero que construa uma capela aqui, mas é no meio do mato. O padre disse o quê? Diga para essa senhora se apresentar. Diga a ela que eu não recebo ordens de pessoas que eu não sei. O padre não estava acreditando, né? A senhora disse para ela, está bem. Na última aparição, eu vou dizer para você quem eu sou. No dia 25 de março de 1854, que é o dia que ela concebeu pelo Espírito Santo, né? 25 de março. Ela falou para Bernadette, Je suis Conception. Eu sou a Imaculada Conceição. Bernadette não entendeu, porque ela não falava o francês, e nem sabia o que era isso, Imaculada Conceição, que treco é isso? Mas ela foi falar para o padre. E até para não esquecer, ela foi repetindo pelo caminho.
Je suis conception. Je suis conception. Quando ela falou para o padre disse, o quê? É Imaculada? Porque o padre sabia que o Papa tinha proclamado o dogma, né, sobre Nossa Senhora. Né? Então, o padre acreditou. Hoje, para encurtar a história, nós temos um dos maiores santuários marianos do mundo, em Lourdes, né? Onde tem, inclusive, aquela água nascente que a senhora mandou Bernadette cavar com a mão, né? E tantas pessoas são curadas ali com essa água. Né? Tá aí, essa aí é outra aparição que a igreja não tem dúvida da realidade dela. Pode passar? Então, o Papa, em 1854, proclamou o dogma, né? Depois ela apareceu em 58. Aqui tem uma data que ficou trocada. O Papa proclamou o dogma em 58, e ela apareceu em 1958 para Bernadette, tá? Só corrigindo aqui. Então, o Papa publicou uma bula pontifícia chamada Inefabilis Deus, Deus inefável. O que o Papa disse dessa Imaculada Conceição? O Papa disse isso, olha, nós declaramos, decretamos e definimos. Quando o Papa quer proclamar um dogma, ele usa essa expressão. Nós declaramos, né, decretamos e definimos. Ok? Que a doutrina segundo a qual, por uma graça e um especial privilégio de Deus Todo-Poderoso, em virtude dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada de toda a mancha do pecado original, no primeiro instante de sua conceição, foi revelado por Deus. Olha o que o Papa disse. Foi revelado por Deus. E deve, por conseguinte, ser acreditado, crida firmemente, constantemente por todos os fiéis. Então, o Papa não teve dúvida. Por quê? Porque havia ainda algumas dúvidas de alguns teólogos. Será que Maria é imaculada mesmo? Não é? Mas depois da aparição de 1830, onde aparece ali na medalha, Imaculada Conceição, depois que, né, ficou bem claro isso, o Papa bateu o martelo. E o que eu acho mais bonito, para encerrar esse primeiro bloco do programa, o que eu acho mais bonito é o seguinte: 4 anos depois que o Papa proclamou o dogma, ela apareceu para dizer, eu sou a Imaculada Conceição. E aí, gente, nós tiramos 3 conclusões importantes. Primeiro, ela é imaculada, ou seja, não teve o pecado original que nós todos recebemos e tivemos que apagar pelo batismo. Segundo, o pecado original existiu. Porque se ela diz que foi livre do pecado original, porque houve alguns teólogos negando o pecado original. Né? Uma heresia na igreja, né? O pelagianismo de Pelágio, que negava o pecado original. O pecado original existe. Terceiro, o Papa não erra. Quando o Papa proclama um dogma, ele não erra. O Papa proclamou o dogma em 1854. 4 anos depois ela apareceu para dizer, é isso mesmo, eu sou a Imaculada Conceição. Sabe, isso dá uma consistência na nossa fé muito forte. Né? É uma coisa boa. Intervalo? Ok? Vamos fazer então o intervalo, daqui a pouquinho a gente já volta para continuar essa exposição. Muito bem, já de volta com a nossa Escola da Fé. Eu quero mostrar aqui a revista de dezembro, que quem é sócio vai receber aí da sua casa, tá? A revista não está sendo feita impressa mais todo mês, por questão de economia, mas ela é online, mas mês de dezembro, e vai junto esse boleto, para você fazer a sua contribuição, quem quiser, né? Inclusive tem aqui agora também o boleto extra, que é do projeto, né? Para fortalecer, né, a campanha desse mês, porque vocês sabem que o mês de dezembro é um mês difícil, né? Tem 13º, não é fácil não, Castro Nova tem cerca de 1.500 funcionários, além de mais de 1.000 consagrados, né? Então, é uma despesa enorme. Então, aqui vem um boleto extra de R$20, né? Quem quiser contribuir e recebe, né, essa promoção aqui, que já devem conhecer, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Recebe um livro do Márcio Mendes, né? Quem faz essa contribuição. Bem, vocês perceberam
a rapidez do nosso intervalo, porque não tem propaganda. Então, quem é que paga essa conta que chega aí a mais de 20 milhões por mês? A Canção Nova manter a TV, a rádio, a internet, as casas de missão no mundo inteiro. É a contribuição de cada um. Não tem propagandas. Né? E assim sempre foi desde o tempo da rádio, há já mais de 30 anos, a TV agora completando 30 anos, também. Sempre foi aí algo que Deus colocou para o Padre Jonas como meta. Né? Ensinar o povo católico a manter as atividades católicas. Então, essa aí é a realidade. Bom, antes de voltar aqui para os nossos slides, eu queria mostrar 2 livros que ajudam muito a nossa reflexão. Nós estamos em tempo de Advento. Advento são 4 semanas. O que a igreja coloca diante de nós? Nas 2 primeiras semanas do Advento, primeiro e segundo domingo do Advento, a igreja quer que a gente reflita sobre a segunda vinda de Cristo. Vocês estão percebendo nas leituras, né? A vinda definitiva, na parousia, né? No que a igreja chama de escatologia também. E as 2 últimas semanas, a igreja quer que a gente reflita na primeira vinda de Cristo. Então, a preparação imediata para o Natal. Então, a gente medita a última vinda e a primeira vinda. Né? O Dom Henrique Soares, que é bispo lá em Pernambuco, em Palmada, escreveu esse livro, Escatologia, o fim do mundo, para a gente entender o que é essa volta de Cristo. Né? E que também para nós está ligado com a questão da morte, do céu, do inferno, purgatório, juízo final. Dom Henrique, com a capacidade imensa dele, bispo e teólogo, né? Numa linguagem muito assim, simples, ele explica esse assunto que na teologia não é tão fácil de explicar. Ok? Bom, eu quero mostrar também esse livro que eu organizei, não é eu quem escrevi, eu organizei, No Coração da Igreja. O que é esse livro aqui? Esse livro são textos dos grandes santos da igreja, chamados padres da igreja, tipo Santo Agostinho, Santo Ambrósio, São Jerônimo, Santo Irineu de Leão, esses homens que, né, moldaram, né, vamos dizer assim, a teologia católica. Uma vez, por que eu escrevi esse livro? Escrevi não, eu compilei, vocês estão vendo escrito aqui, organizador. Porque quando o Papa João Paulo II esteve aqui no Brasil pela primeira vez, em 1980, 81, ele disse uma frase que eu não esqueci mais. Ele disse assim: os padres da igreja foram os melhores intérpretes da Sagrada Escritura. Ou seja, os homens que fazem você entender melhor a Bíblia. Eu falei, é? Então eu vou colar nesses homens. Eu passei a estudar então a patrística. E achei tão maravilhoso que eu compilei. Olha, para vocês terem ideia, a patrística são 600 volumes. A patrística grega, oriental e a patrística ocidental. Dá um total de 600 volumes. Né? Isso aqui é apenas uma amostra grátis, vamos dizer assim, de tudo que tem. São assim, leituras, são textos que edificam a nossa fé. É Santo Agostinho, né? Santo Ambrósio, aqueles gigantes da igreja, muitos deles doutores da igreja. Bem, vamos voltar à nossa conversa aqui com Nossa Senhora. Né? Então, está aí a proclamação do Papa, que a gente já viu, Pio XI, pode passar, Pio IX, né? E agora aqui, uma data que ficou errada, 1917, não é 1517. As aparições de Nossa Senhora em Fátima, 1917, foi no século XX, né? Esqueça aquele 5 ali, troca aquele 5 por um 9, né? É tanta coisa que eu escrevo que às vezes se engana em alguma coisa. Pode passar. Por que eu quero enfocar um pouco essas aparições? Porque foram impressionantes em relação ao século XX e aos nossos tempos. Né? Tanto é que o famoso terceiro segredo de Fátima, que todo mundo perguntava, me lembro da minha infância, que será esse terceiro segredo? Nenhum Papa revela. O Papa João Paulo II fez questão de revelar no ano 2000. Né? Lá em Fátima. Então, essas aparições são muito interessantes. Primeiro, apareceu um anjo de Portugal para as crianças, né? Os 3 pastorinhos. E o anjo diz, não temais, sou o anjo da paz. Repetiu 3 vezes essas palavras, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem,
não adoro, não espero e não vos amo. E as crianças, né, se curvaram ali junto com o anjo rezando essa oração. Muita gente repete essa oração hoje, né? É uma oração que foi trazida do céu. A gente sabe que o anjo, gente, a palavra anjo quer dizer mensageiro. O anjo, ele não faz nada por conta própria, ele faz aquilo que Deus manda. Então, são orações que nós podemos dizer, vieram do céu. Né? Passa. A segunda aparição, 1916, não é a aparição de Nossa Senhora ainda, a aparição do anjo primeiro. Que fazeis? Orai, orai muito. Os corações santíssimos de Jesus e de Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. O anjo falando para as crianças. Atraí assim sobre a vossa pátria a paz. Eu sou o anjo da sua guarda, o anjo de Portugal. Olha que coisa interessante. Se Portugal tem um anjo, o Brasil também tem. Cada país tem anjo. Então não é só o anjo da guarda que a gente tem. O país tem. Eu acredito que as cidades devem ter um anjo. Que tal a gente pedir a intercessão desses anjos? Não é? Eu sou o anjo de Portugal. O anjo falou para as crianças, né? Sobretudo, aceitar e suportar com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar. Falando para as crianças, aceitar os sofrimentos. Para as crianças, hein? Isso vale para nós muito mais ainda, né? Pode passar. Depois temos a terceira aparição do anjo, Santíssima. Aí o anjo ensina para as crianças esta oração. Ele estava com o cálice e a hóstia pairando em cima do cálice, as crianças, né, e ensinou para as crianças, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ofereço o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferença com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos de seu Santíssimo Coração, do coração imaculado de Maria, peço a conversão dos pobres pecadores. O anjo fez as crianças rezarem 3 vezes essa oração com ele. Olha, é uma oração, sabe, essa oração é ótima para você rezar toda vez que você está diante do sacrário. Eu gosto de rezar essa oração, não é quando eu estou diante do sacrário. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente, ofereço o preciosíssimo corpo, sangue, alma, divindade de nosso Senhor Jesus, presente aqui nesse sacrário, em todo o sacrário da terra. Em reparação dos ultrajes, sacrilégios, indiferença. Sabe, porque são orações que vieram do céu. É um anjo que trouxe. O anjo é mensageiro de Deus. São muito fortes. Passa. Aí depois tivemos as 6 aparições de Nossa Senhora. Depois das aí já foi em 1917. Pode passar. Tá? Primeira aparição, 13 de maio, por isso que ficou o dia de 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. O que ela pede? Rezem o terço todos os dias, para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. Era a Primeira Guerra Mundial, não é? Que acabou em 1917. Olha a profecia, a guerra vai acabar. Ela falou para as crianças, só que ela falou uma coisa, se o mundo não se converter, virá uma guerra pior. E veio, né, a segunda. Porque o mundo não ouviu o que ela pediu. Mas está aí, ó. Gente, em todas as aparições, ela pede isso. Rezem o terço todos os dias. Todas as 6 aparições ela pede isso. Não é brincadeira, né? Pode passar. Segunda aparição, 13 de junho. Que rezeis o terço todos os dias. Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Aí a grande mensagem de Fátima. Deus quis estabelecer no mundo a festa do Imaculado Coração de Maria. Tanto assim, a igreja celebra a festa, né? Depois que a igreja celebra a festa do Sagrado Coração de Jesus, que é a segunda sexta-feira depois de Corpus Christi, aí no sábado a igreja celebra o Imaculado Coração de Maria. Ok? Porque ela pediu. Vamos lá. Terceira aparição, 13 de julho. Continuai a rezar o terço todos os dias. É impressionante. Em honra de Nossa Senhora do Rosário, para obter a paz do mundo e o fim da guerra, porque só Ele lhes poderá valer. Sabe, gente, é o texto mesmo, sabe? Impressionante. E ela mostra para as crianças uma visão do inferno, né? Vistes no inferno, para onde vão as almas
dos pobres pecadores. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI, começará outra pior, a Segunda Guerra Mundial. Gente, ela fala claro para o inferno e mostra para as crianças. A gente fica meio de falar de inferno até para adulto, né? Nossa Senhora fala para as crianças, sabe? E não é para amedrontar, é para a gente saber que existe. A igreja é muito prudente e nunca disse o nome de uma pessoa que está no inferno. A igreja já falou o nome de mais de 20 mil que estão no céu, canonizados. Mas a igreja sabe da misericórdia de Deus. Nunca a igreja arriscou dizer o nome, fulano está no inferno. Você não acha um documento da igreja que fale isso. Mas a gente não pode brincar com isso, né? Quer dizer, está no catecismo da igreja, o inferno existe. Mas vai para o inferno, não é Deus que joga ninguém no inferno, diz o catecismo. É a pessoa que se atira no inferno, porque ela rejeita Deus, a tal ponto que não consegue mais viver com Deus. O que é o inferno? O inferno, mais do que a gente pensar em, sei lá, fogo, enxofre, é você perder Deus, que é o nosso Criador, tudo na nossa vida. É uma frustração radical, absoluta. Entende? Mas aí só por culpa própria que a pessoa passa por isso. Bom, pode passar. E outras coisas que ela disse para as crianças, né? Quando virdes uma noite iluminada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal de Deus, Deus vos dá, de que vai punir o mundo de seus crimes, por meio da guerra, da fome, das perseguições à igreja e ao Santo Padre. Para impedir isso, virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. São revelações que a irmã Lúcia depois colocou tudo aí no papel, né? Consagração da Rússia, que o Papa João Paulo II fez em 1985, e que coisa bonita, né, gente? Depois que o Papa fez a consagração da Rússia, e do mundo inteiro, 1989, o que aconteceu? Caiu o muro de Berlim, o grande muro da vergonha, né? Que dividiu o mundo, a Europa ocidental, livre da Europa oriental comunista, todos aqueles países dominados pelo comunismo da União Soviética, Hungria, Bulgária, Polônia, Tchecoslováquia, Romênia, Alemanha Oriental, não é? Caiu o comunismo assim do dia para a noite como um castelo de areia. Quando todo mundo, os mais velhos lembram disso, na década de 80, 1980, nós tínhamos um medo terrível do mundo acabar. Porque os cientistas diziam que os Estados Unidos e a Rússia tinham um potencial bélico de armamento nuclear, não é atômico, não é nuclear, que é muito mais possante, capaz de destruir a Terra 50 vezes. Se o presidente americano ou o presidente russo apertasse o botão vermelho dos mísseis atômicos, os físicos diziam, e eu estava física no ITA na época, no doutorado, os físicos evaporaria a Terra 50 vezes, com o potencial. Vocês terem ideia, a bomba de Hiroshima e Nagasaki foi uma bomba atômica. As bombas que existem hoje são nucleares. Elas têm 1000 vezes mais o poder de uma bomba atômica. A bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki matou 200 mil pessoas, as duas bombas. Vocês imaginam uma bomba com potencial 1000 vezes maior. Eliminaria o Japão. Ok? E muito mais coisas. E causaria um cataclismo de terremotos e maremotos que acabaria com a humanidade. Quando nós todos tínhamos esse medo horrível, cai o comunismo do dia para a noite, assim, quase que... Mas é a mão de Nossa Senhora. Não se esqueça que antes tentaram matar o Papa. Em 1988 ele foi baleado na Praça de São Pedro. Tinha acabado de ser eleito Papa. Por quê? Porque ele veio de um país comunista, da Polônia. E a KGB russa, segundo a polícia italiana, no inquérito que fez, foi a KGB russa, a polícia secreta da Rússia, que tentou matar o Papa João Paulo II através de um turco, Aliágica. Porque sabia que esse homem, que era um homem consagrado a Nossa Senhora, esse homem ia mexer com o comunismo, e não deu outra. Através da Polônia,
daquele sindicato Solidários Norte, né, o Solidariedade, ali foi penetrando ali, sabe? E acabou praticamente o comunismo na Rússia por causa disso. Essas aparições de Nossa Senhora, tanto assim, que uma coisa interessantíssima, em Fátima, no santuário de Nossa Senhora, em Fátima, está um pedaço do muro de Berlim, um pedaço assim, deve ter acho que uns 5 metros, um muro de 5, um pedaço foi levado lá para o pátio da Basílica de Fátima, em Portugal. É uma demonstração de que a queda do muro de Berlim, que é uma coisa histórica, foi pelas mãos de Nossa Senhora. Isso é muito interessante. Bom, pode passar. Várias nações, aí ainda Nossa Senhora falando para os meus, várias nações serão aniquiladas. E foram mesmo, gente. Quando o comunismo entrou na Rússia, em 1917, repare que é o mesmo ano das aparições, hein? Foi a Revolução Russa Bolchevista. A Rússia dominou a Polônia, invadiu a Polônia, invadiu a Bulgária, invadiu a Tchecoslováquia, implantou o regime comunista em todos esses países e na Alemanha Oriental. Por isso, Nossa Senhora disse, várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á a Rússia, que se converterá e será concedido ao mundo algum tempo de paz. E nós tivemos medo. Depois que caiu o muro de Berlim, nós tivemos paz. Acabou aquele medo de uma guerra nuclear. Entende? Mas o perigo não acabou, não. Porque o mal, ele não descansa, vocês sabem disso. Né? Mas isso foi muito importante. Né? Aqui eu queria lembrar mais uma coisa. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Eu vi uma cena, depois que caiu o muro de Berlim, fantástica. Porque vocês sabem que a Rússia fechou todas as igrejas, a Rússia era muito cristã, fechou todas as igrejas, retirou as cruzes de cima das igrejas, cruzes enormes, retiradas com helicóptero. Depois que caiu o muro de Berlim, eu vi uma foto de um helicóptero recolocando a cruz na igreja. Porque a cruz tinha se transformado, a igreja tinha se transformado numa biblioteca. Voltou a ser igreja, depois dessa queda do muro de Berlim. Volta um pouquinho. Quando rezardes o terço, dizei depois de cada mistério, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisaram. Olha por que a gente reza isso depois, né? De cada dezena. Porque Nossa Senhora colocou isso daqui para as crianças. Tem um sentido muito profundo, né? Pode passar? E agora eu vou resumir rapidamente. A quarta aparição, ela diz para as crianças, continueis a rezar o terço todos os dias. No último mês farei um milagre para que todos acreditem. Aquele milagre do sol que ficou famoso, né? Quinta aparição, continuem a rezar o terço para alcançar o fim da guerra. Aí, né? A primeira. Sexta aparição, foi a última, dia 13 de outubro. Quero dizer-te que, em minha honra, que sou a Senhora do Rosário, que continue sempre a rezar o terço todos os dias. A guerra vai acabar, os militares voltarão em breve para suas casas. E acabou mesmo. A guerra acabou no mesmo ano de 1917, com as aparições dela. O que dá credibilidade é exatamente a realização das coisas que Nossa Senhora foi falando. À medida que a igreja percebeu que essas coisas foram acontecendo, a igreja sentiu que a aparição era verdadeira. E olha, todos os papas vão a Fátima, desde Pio XI, Pio XII não, que os papas não saíam ainda do Vaticano, nem João XXIII, mas Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI, Francisco, já estiveram em Fátima. É uma demonstração, assim, cabal da veracidade. Tem mais? Terminou ou não? Bem, só para a gente concluir, então. Aqui, a revelação do segredo de Fátima, que o cardeal Ângelo Sodano, que era o cardeal, secretário de Estado do Papa João Paulo II, revelou em Fátima. Então, só uma coisa.
Tal texto constitui uma visão profética comparável às da Sagrada Escritura, que não descrevem de forma fotográfica os detalhes dos acontecimentos futuros, mas sintetizam e condensam sobre a mesma linha de fundo fatos que prolonga no tempo, numa sucessão e duração não especificadas. Em consequência, a chave de leitura do texto só pode ser, ter caráter simbólico. Ou seja, a revelação de Fátima, o terceiro segredo de Fátima, que nem sabia o que era, quando o Papa revelou lá em Fátima, ficou bem claro que se tratava de toda a perseguição do comunismo à Igreja no século XX, e principalmente o atentado contra o Papa João Paulo II. Agora, é uma revelação, como disse o cardeal aqui, que não é uma coisa assim fotográfica, não, mas que tem os seus desdobramentos e continua na história da Igreja. Bom, nosso tempo terminou, a gente tem que encerrar o programa, então eu quero convidar aqui o diácono, amigo, Adeilton Freitas, da Paraíba. Diácono, muito prazer em recebê-lo aqui. Eu sempre gosto de receber um diácono, um padre que vem à Canção Nova, para agradecer a presença de vocês, pessoas que têm recebido o sacramento da ordem e que, para a Canção Nova, é muito importante isso. Então, quem é o bispo do senhor? Do Nelson. Lá de João Pessoa. João Pessoa. Então, deixe a sua bênção para o nosso pessoal. Eu sempre gosto de lembrar que a bênção é um sacramental que pode ser recebido à distância. Então, você que está em casa, receba essa bênção com fé. Essa bênção tem o poder divino nela. Okay? Coloca, então, vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, qual é a graça que você quer pedir a Deus através dessa bênção? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela a intercessão de Nossa Senhora da Conceição, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Muito obrigado, diácono. Sua bênção para todos nós em particular. Muito obrigado a vocês todos que vieram participar. Desculpe desses imprevistos todos do temporal aqui, que eu já falei para vocês. Mas a Canção Nova continua assim, e continua contando com a ajuda de vocês. Fiquem com Deus, até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.